Obrigado. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Desliga, por favor, isso. Obrigado. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo de número 7. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15. Eu agradeço a Deus mais uma vez essa rica oportunidade, que é uma alegria, é uma honra e é um privilégio estar aqui, assumindo essa tribuna tão valiosa para fazer a exposição da Palavra de Deus. Obrigado mais uma vez, meu pastor Fernando, pastor Esté, que me confia essa grande responsabilidade. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Tome o vosso assento esta noite, e louvado seja Deus. Obrigado. Graças a Deus por tudo. E essa palavra eu vou iniciar pelo evangelista Mateus, porque o evangelista Mateus, ele foi chamado, e no seu chamado ele causou um grande alvoroço, porque Jesus Cristo está passando e chama o Mateus, Levi, para segui-lo. E a palavra de Deus, lá em Mateus 9:9, eu quero começar por aqui. Diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega
um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Esse Mateus, ele causou um grande alvoroço nesse dia. Porque imagina só um servidor público trabalhando no Ministério da Fazenda ou na Receita Federal e passa alguém e diz: me segue. E ele sai imediatamente da sua função e segue aquele rapaz que o chamou. Imagina só o supervisor. Imagina só o líder olhando para essa situação e dizendo: para onde é que você vai, rapaz? Você está indo para onde? E o trabalho aqui você não vai fazer, não? E a sua responsabilidade no trabalho aqui você não vai fazer, não? Então o Mateus causou um grande alvoroço nesse dia, irmão Rafael. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus convida ele dizendo: segue-me, ele levantando-se o seguiu e deixou tudo para trás. A murmuração começou logo ali. Ei, rapaz, as tarefas que você tem que concluir, você vai deixar por fazer? Vou deixar por fazer. E as responsabilidades no trabalho que você tem para realizar, você vai deixar vai não realizar? Não vou realizar. Por quê? Porque eu vou seguir o meu mestre. Eu vou seguir o meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo. Porque quem quer seguir a Jesus Cristo não coloca empecilhos, não coloca barreiras, ele simplesmente segue Jesus e faz a sua vontade. Eu não estou dizendo aqui para ninguém largar trabalho. Eu só estou dizendo que esse rapaz aqui causou um grande alvoroço, porque no dia que foi chamado para servir Jesus, ele simplesmente largou tudo para trás e foi servir a Deus com alegria. Depois desse jovem Mateus causar um grande alvoroço, meus irmãos, ele começa a seguir Jesus, e eu percebo aqui que para ele escrever, é claro que teve inspiração de Deus, mas ele foi relatando tudo, eu acredito, pastor, aqui num caderno. Ele andava com Jesus e escrevia. Ele andava com Jesus e escrevia. Ele andava com Jesus e escrevia, porque quem escreve, quem anota, tem uma preocupação de não esquecer aquele fato. Quem anota e quem escreve numa agenda ou num caderno, ele se preocupa com aquilo que está acontecendo, para que aquilo sirva tanto de ensino para ele e também para que ele não esqueça daquilo que aconteceu. O Mateus, então, é esse rapaz, o evangelista. Então, depois de ele analisar tudo de perto, depois de ele ver tudo de perto, caminhando com Jesus, ele escreve este livro, o Evangelho segundo escreveu Mateus. E esse evangelho, ele foi destinado aos judeus. E o objetivo era demonstrar que Jesus Cristo era o Messias do Antigo Testamento. E o público-alvo eram os cristãos de origem judaica. A mensagem central, Jesus como o Messias que cumpre as promessas do Antigo Testamento. No início do livro de Mateus, meus irmãos, antes de chegar no capítulo de número 3, a palavra cumprir-se, ou o termo dizendo, assim está escrito pelo profeta, ou então o termo dizendo, então se cumpriu, está escrito 5 vezes antes de chegar no capítulo de número 3. Porque o Mateus, o evangelista, queria apresentar Jesus como o Messias que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Então, esse rapaz começa então a escrever, inspirado pelo Espírito Santo, e ele começa a escrever os fatos. E um desses fatos acontecido é esse do capítulo de número 7 que nós lemos. Porque eu resumi também uma coisa. Jesus Cristo veio aqui na terra para nos ensinar e para morrer por nós na cruz do Calvário. Mas para tentar resumir, irmão Rafael, eu dividi
o ensino de Jesus em 3 partes. O primeiro é o início, Mateus capítulo 4, versículo 17. O início do ensino de Jesus está escrito aqui. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse foi o início da instrução de Jesus na terra. E depois do início vem a segunda parte, chamado de processo. Coloca Mateus 16, 24, por favor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. A segunda parte é o processo. E a terceira parte do ensino de Jesus é o destino. Coloca, por gentileza, João 14, versículo de número 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu tentei explicar para vocês, mas talvez ficou difícil de entender, porque eu falei do início, do processo e do destino. Resumi o que Jesus veio fazer na terra. Mas para ficar fácil para entender, coloca Romanos 11, 36, porque o apóstolo Paulo explica melhor do que eu. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Jesus veio aqui na terra fazer isto. Então, no capítulo de número 7, no versículo de número 15, ele começa aqui, mais uma vez, nos ensinar acerca de um assunto importante. Ele diz no versículo de número 15, irmão Rafael: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ficar alertas, porque essa palavra, acautelai-vos, ele significa tenha cuidado, prestem atenção, estejam atentos, porque durante o nosso trabalho, durante o nosso ensino na escola, durante o nosso dia a dia, vem propostas do inimigo, vem trapaças do inimigo e vem ensinos também de falsos mestres, de falsos profetas. Se você não estiver atento, se eu e você não estiverem alerta, durante o nosso dia no trabalho, durante o nosso dia na escola, durante o nosso dia a dia, nós podem ser influenciados por um desses falsos influenciadores. Eles chegam de mansinho, você nem percebe. Ele chega devagarzinho, te falando uma coisa aqui, outra ali. Ele chega devagar, talvez com um bom dia, igual o pastor Fernando disse, um boa tarde, tentando tirar o seu a paz do Senhor. Ele chega talvez tentando fazer uma proposta para você indecente. Ele tenta tirar você do caminho certo. Não precisa ir para a igreja 3 dias. Isso aí é invenção de pastor. Basta ir só uma vez na semana. Essa coisa de dízimo aí está fora de moda. Você vai continuar sendo enganado até quando? Não precisa dizimar. Isso é coisa que inventaram. Eles vêm com essas trapaças. Eles vêm com esses ensinamentos ocultos, tentando nos tirar do caminho e da presença do nosso Deus. Precisamos ser vigilantes. Precisamos estar atentos para não cair nessas armadilhas. A preocupação de Jesus aqui é sobre isso. Jesus já sabia de tudo e sabe de todas as coisas e já nos via aqui neste tempo que vivemos. Eles vão passar por momentos difíceis. Deixa eu deixar uma instrução para ajudar eles a viver na terra e não sair da minha presença. Coloque, por gentileza, Atos capítulo de número 13, versículo de número 2. Porque os falsos profetas existem, mas também existem homens e mulheres de Deus na terra. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E servindo eles ao Senhor
É isso mesmo? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Esse foi o que eu li, né? Pode passar. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o proconsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamado assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o proconsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscavam a quem o guiasse pela mão. Então o proconsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Os falsos profetas existem, mas também existem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que quando chegam deste, pastora, quando chega uma ameaça dessa, Jerônimo, ele chega arrepia sentindo a presença, ele chega arrepia sentindo a presença do inimigo, e ele fala: aqui agora eu vou colocar aqui em prática aqui a instrução que eu recebi na igreja do meu pastor. Agora sim eu vou colocar em prática a instrução que eu recebo em casa na leitura da palavra e na oração. Agora eu vou me posicionar igual o apóstolo Paulo. Ó filho do diabo, cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo, e você coloca o falso profeta, você coloca o mentiroso, você coloca aquele que quer impedir os caminhos do Senhor no seu devido lugar. Por isso que nós não podemos brincar com o Evangelho, por isso que nós não podemos brincar de ser crente. Nós precisamos estar prontos e preparados todo dia, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio da instrução, para que quando chegar esse momento, eu e você saber o que devemos fazer. Ou você acha que quando acontecer uma situação dessa, você vai poder, às vezes dá tempo de ligar para o seu pastor? Ou você vai ligar para o seu líder? Todos nós, crentes, precisamos estar prontos para que o Senhor nos use na terra. Existem os falsos profetas e Jesus nos ensina sobre ele. E nós passa agora, irmão Rafael, para o versículo de número 16. O versículo número 16, ele começa a dizer: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus frutos, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus repete 2 vezes a frase. Por seus frutos os conhecereis. Porque é fácil identificar um falso profeta. É fácil identificar um trapaceiro. É fácil identificar aquele que quer impedir a obra de Deus de continuar. É fácil de identificar esse. Como? Pelos seus frutos. É só você pesquisar. É só você perguntar para alguém. É só você ter vigilância. É só você estar atento. Você logo vai perceber, em uma semana no máximo, que os frutos daquele ali não são frutos bons. São frutos ruins. E logo por ser fruto ruim, a árvore não pode ser boa. Porque se o fruto é ruim, a árvore também é ruim. Mas se o fruto é bom,
a árvore também é boa. Porque é Jesus que ensina assim, não sou eu. Logo então eu vejo é por fruto. Eu olho para o irmão Rafael e vejo os frutos do irmão Rafael. Eu olho para o meu pastor Fernando e vejo os frutos do pastor Fernando. Eu olho para o irmão Camilo e vejo os frutos do irmão Camilo. Agora é fácil identificar quando você olha para um sermão, para aquele falso profeta, para aquele mentiroso, para aquele que quer atrapalhar o caminho do Senhor, tentando tirar as ovelhas dentro da igreja e levar para o mundo, tentando tirar as mocinhas dentro da igreja e levar para o mundo para perder as mocinhas, para perder os rapazes, para perder aquele que está na caminhada. É fácil identificar eles. Olha para os frutos dele. Os frutos dele são ruins. A obra dele é má. O resultado que vem dele é ruim. A repercussão que rola sobre ele não é boa. A reputação dele é ruim. É só olhar e verás. Jesus está dizendo, por seus frutos vos conhecereis. É por isso que outro dia eu fiz um sermão lá no trabalho do nosso amado irmão Rony Vilas, na Strong House. E o tema da pregação, eu mandei mensagem para o pastor Fernando, ele me autorizou e falou, vai, que Deus vai te usar. Aí você pode ir tranquilo. Porque também se você for sair debaixo, se você for sair para fazer missão, sem autorização do seu pastor, qualquer coisa, você está enrolado. Não vai dar certo, é zebra. Então a primeira coisa que você tem que ser é submisso. Porque o seu pastor ele vai te promover. Então eu ligo para o pastor Fernando, tem uma missão, posso ir? Pode ir que Deus vai te usar. E eu fiz o sermão e o tema da pregação era o seguinte, autoconhecimento. Para não ser enganado por mim mesmo. Porque quando esse cara chega, esse falso profeta chega, esse enganador chega, se você não se conhece, ele te engana. Se você não sabe quem você é na presença de Deus, ele te engana. Se você não se conhece, o autoconhecimento, ele vai passar a perna em você. Mas quando você se conhece quem você é na presença de Deus, você sabe que Jesus já fez por você, você sabe de onde Jesus te tirou, ele chega tentando te enganar, você fala, aqui não. Aqui não, Satanás, porque eu me conheço. Eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei que Jesus fez por mim, eu tenho instrução do meu pastor, eu sou ensinado na escola bíblica dominical, eu venho nos cultos de ensina, eu venho no culto da palavra, eu pego a instrução, eu guardo no coração. Aqui não! Não é enganado. Não é enganado. Mas, coloca por gentileza, Lucas 13, versículo de número 6. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira, plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Eu li até o versículo de número 20, porque o versículo de número 20 está dizendo sobre os frutos. Os frutos bons da árvore boa e os frutos maus da árvore ruim. Eu li esse texto porque, às vezes, esse texto está falando dos falsos mestres, dos falsos profetas. Mas o texto também me abre um parêntese de eu falar sobre frutos. O fruto bom e o fruto ruim. E eu posso falar do fruto bom abrindo um parêntese nesse texto. Eu posso talvez até abrir João 15 para me ajudar. Mas eu li esse texto. Porque, às vezes, a árvore boa precisa produzir bons frutos. E na maioria das vezes, a árvore é boa.
só que ainda não produziu fruto. Então eu abri esse texto para explicar uma coisa. Porque, volte no versículo de número 6, por gentileza. O texto diz que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. Quando você leu o Salmo de número 1, você entende que tem um fruto na árvore, mas o fruto tem o tempo certo de nascer. O fruto ele tem o tempo certo de nascer na árvore. Então, às vezes, a árvore não está dando bom fruto, seu Camilo. Mas não precisa ficar com medo, porque tem o tempo certo do fruto nascer. E aqui, o homem vai dizer, versículo de número 7, o homem vai dizer ao vinhateiro, o vinhateiro vai dizer ao homem dizendo assim, eu corto. Aí ele fala assim, não corta agora, deixa, versículo de número 8, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. Eu vou tentar explicar esse texto da seguinte maneira. Às vezes nós não estamos dando frutos na presença de Deus. Vou abrir um parênteses rápido. Porque eu vou fazer 4 anos de crente. 4 anos de crente. Às vezes a gente demora um tempo para dar fruto. Às vezes a gente não começa a dar fruto de imediato. Mas sempre vai ter alguém para dizer bem assim, ó, Senhor, deixa esse ano até que eu escave e a esterque. Ou seja, eu vou falar do meu pastor Fernando. Às vezes o meu pastor Fernando olhava para mim no início da trajetória, tadinho do Júnior, mas ele tem tanta dificuldade. Olha só quando ele vai fazer uma exposição da palavra. Olha só quando ele vai fazer uma oração. Olha só quando ele vai fazer um trabalho aqui dentro da igreja. Aí sabe o que o pastor Fernando dizia? Deixa esse ano, até que eu escave e esterque. Deixa eu instruí-lo da forma correta. Deixa eu ajudá-lo, deixa eu ensiná-lo, deixa eu fazer, deixa eu preparar ele. Porque se eu preparar ele da forma correta, ele vai dar um bom fruto. Ele vai começar a dar frutos na presença de Deus. Eu abri esse parênteses só para falar isso, porque o Espírito Santo, na hora do esboço, pediu para eu falar. Mas nós vamos seguir sobre o raciocínio do capítulo de número 7. Agora nós vamos ler o versículo de número 21, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Na pregação hoje pela manhã, o pregador falou uma coisa interessante. Às vezes você pode até conhecer Jesus, mas Jesus te conhece? Aqui no versículo de número 23, Jesus está dizendo o seguinte: nunca vos conheci. Mas por que nunca vos conheci? Porque vocês praticam a iniquidade. Foi dito hoje aqui já o seguinte: às vezes você está vindo uma vez na semana para a igreja. Às vezes também foi dito que pela consciência você entrega o dízimo. Mas será que Jesus te conhece? Será que Jesus conhece eu e você? Porque uma das coisas que foi dito hoje também pela manhã, que faz Jesus me conhecer, é eu estar inserido e sendo ouvinte e praticante da palavra.
Então coloca, por gentileza, para a gente ficar atento, Apocalipse número 21, capítulo de número 21, versículo de número 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Até aqui é para nós. Até aqui é para nós que estamos instruídos pela palavra, não sendo somente ouvintes, mas praticantes. Agora coloco 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde fogo, com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Foi dito hoje, como eu sei que Jesus me conhece, é só eu não estar inserido neste versículo. O crente, ele não pode estar inserido neste versículo, porque se o crente estiver inserido neste versículo, o lugar dele vai ser no lago de fogo. Agora você sabe que você não pode fornicar, você não pode ser feiticeiro, você não pode ser um idólatra e você não pode ser um mentiroso. Uma das coisas para você identificar que Jesus conhece você é você não estar inserido neste texto. Porque crente não pode andar mentindo de forma nenhuma. Porque senão você vai caminhar, pensando que está se dirigindo ao céu, ao paraíso, a estar sempre com Jesus. Mas se você andar na severgonhice, se você andar fazendo o que não deve, se você andar como um idólatra e um mentiroso, você vai para o lago de fogo. Mas coloca também Apocalipse 22, versículo de número 14, porque é muito melhor falar do inferno do que ir para lá. É muito melhor receber uma instrução sobre o inferno de que descer até o inferno. É muito melhor pegar uma instrução dessa no culto de domingo e guardar. E começar a andar fazendo o que é correto na presença de Deus, do que você está enganando a si mesmo, porque de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. Então, por isso que é bom ficar atento a uma instrução desta maneira. Porque aqui diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. É melhor você ouvir agora, e se estiver fazendo o que é errado, se ajeitar e começar a se inserir aqui. E não somente ouvir, mas a aplicar, para que também você se inclua no capítulo de número 14 do Evangelho de João. Que quando Jesus vier buscar a igreja, João 14, quando Jesus, versículo de número 3, quando Jesus vier buscar a igreja, você também suba com Jesus e vai estar para sempre com ele. Não precisa nem dar glória a Deus,
Mas só pegue essa instrução e guarde no coração, para que você anda com retidão na presença de Deus. Agora, caminhando para o fim, o versículo de número 24, ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui é interessante que o texto de Jesus está ensinando o que eu estou reforçando agora. Não adianta você escutar agora e não fazer amanhã. Não adianta nada você ouvir a palavra e não praticar. É desperdício de tempo. Não adianta. Por isso que quando estiver sendo pregada uma palavra, fique atento. Você tem que ouvir e guardar no coração, para que quando você sair dessas portas, você aplicar, você praticar o que está sendo dito. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 21 a 25. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra, em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Não adianta nada você vir para a igreja, ouvir a palavra e não praticar. Não adianta nada você ouvir a instrução e não praticar ela. É tempo jogado fora, é tempo desperdiçado. Mas nós precisamos, como o texto está dizendo, estar atento para a lei perfeita da liberdade. E nisso perseverar, não sendo ouvinte esquecidiço, mas um fazedor da obra. É por isso que é importante vir na terça. É por isso que é importante vir na quinta. E é por isso que é importante vir também no domingo. Porque nestes 3 dias você tem ensino e instrução da palavra. Para que você não seja enganado por esses falsos mestres e depois venha tentar colocar a culpa no seu pastor ou em alguém que foi colocado para te ensinar aqui na terra. Mas não é isso que Jesus vai falar quando chegar lá. Quando chegar lá, Jesus vai falar, sabe o quê? Eu não te conheço. Ah, mas eu não te conheço. É porque eu não fui ensinado. Eu não te conheço. Não quer saber se você foi ensinado ou não foi, porque eu já sei que você foi. A questão aqui é que eu não te conheço. Agora João 15 vai dizer: se estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, ou seja, se estiverdes em mim e eu estiver em você, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Sabe por quê? Porque Lucas 1,37 diz: para Deus nada é impossível. Mas coloca também Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho
e então prudentemente te conduzirá. Eu vou repetir. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Você quer chegar no céu? Você quer chegar às entradas eternas? Não brinca com o evangelho, não. Não brinca com a palavra, não. Não brinca com o sagrado, não. Aqui não é brincadeira, não. Aqui é lugar de santidade, aqui é lugar de coisa séria, aqui é assunto sério. Aqui é a alegria da presença de Deus, aqui é virtude, aqui é unção. Não brinca com a palavra, não. Sabe o que você tem que fazer com a palavra? É meditar nela de dia e de noite. E ainda ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Sabe como é que inicia o livro de Atos dos Apóstolos? Você sabe como Lucas inicia o livro de Atos dos Apóstolos? Coloca por gentileza. Atos, capítulo número 1, versículo número 1. Fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. A fazer e a ensinar. A fazer e a ensinar. Eu sou igual ao meu Jesus. Então comece por aqui. Porque Jesus não só fazia, mas ensinava. Não só ensinava, mas fazia. Louvado seja Deus. Eu já vou entregar o microfone. Aleluia. Graças a Deus. Coloca Salmos de número 1, versículo de número 1. Já vou entregar, falta 5 minutos só. Beleza. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não está falando dos falsos profetas? Jesus não está ensinando, né, sobre os falsos mestres? Jesus não está ensinando, né, aquele que lá na sua escola tenta tirar você do caminho da presença de Deus? Jesus não está dizendo, né, sobre aquele que lá no seu trabalho ele quer tirar você da presença de Deus? Quer tirar você do caminho do Senhor? Não é esses? Chega muitos destes lá no meu trabalho tentando me tirar da presença de Deus. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo. Eu vou fazer isso daqui, vai dar certo, agora isso daqui vai dar errado. Isso vai dar certo, isso dá errado, isso vou jogar na sorte. Não é assim que Deus ensina. É tudo quanto fizer, prosperará. Aqui eu finalizo dizendo: fiquem atentos, prestem atenção. Na instrução do falso profeta, do falso professor, do falso ensino, dos mentirosos. Fiquem atentos. E vocês só vão conseguir sair desta se nós estivermos instruídos pela palavra. E não brinquem com o sagrado, não brinquem com a palavra, não brinquem com o evangelho, não brinquem com aquilo que Jesus colocou em suas mãos para fazer aqui na terra.
Porque antes de nós já passaram muitos aqui nesta terra. Depois de Jesus já foram mais de 2.000 anos. Mais de 20 gerações, irmão Gabriel. Nenhuma das pessoas dessas gerações está mais na terra. Agora é a nossa vez. Se Jesus não voltar na nossa geração, porque não sabemos a hora e o dia que ele volta. Se não for na nossa geração, nós também passaremos. Então, cuidado para que quando eu e você passar daqui, o nosso Senhor esteja esperando nós com os braços abertos no paraíso, dizendo: vem, bendito de meu Pai, que é me dado por herança. Eu agradeço essa rica oportunidade mais uma vez de poder fazer a exposição da palavra de Deus e que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.